e mais para discutirmos algumas questões que vêm agregadas a esta montagem específica. Ela é atravessada por fios, o que até faz bastante sentido. A exposição trata-se de uma exposição que inaugurou em junho de 2012 um novo espaço em Guimarães, no âmbito da Capital da Cultura, um centro de arte que foi construído, portanto é uma obra nova, este é o hall de entrada, que foi construído no antigo mercado da cidade e que foi, digamos, a obra mais emblemática, a maior obra da Capital da Cultura, digamos, é o legado que fica da Capital da Cultura em 2012. E aqui abordado de uma forma bastante aprofundada a noção de atlas da memória, um dos seminários que aqui foram feitos nos últimos meses sobre o historiador de arte alemão o Aby Warburg, cujo principal contributo não se situa tanto nos textos, aliás, magníficos que foi escrevendo, mas na constituição de um atlas de imagem. Não sei se alguém veio a esse seminário do Aby Warburg. Na constituição de um atlas de imagens, a que ele chamou Mnemosine Atlas, Atlas da Memória, Mnemosine das Musas da Memória, onde juntou em painéis um conjunto em painéis negros que ia constituindo à medida um conjunto de imagens provenientes das mais diversas fontes da história da arte, de livros, páginas de livros, postais, selos, etc. Portanto, assim, e uma abordagem pioneira para a altura. Estamos a falar do início do século XX, numa altura em que o cinema estava só a desenvolver-se, a dar os primeiros passos. É uma abordagem que tem muito a ver com a história do cinema e com a ideia de ecrã. E foi esta noção de atlas que nos guiou para construir esta exposição, lembro, chamada Para Além da História, e que tem a ver com esta noção de ultrapassagem da própria história, do tempo linear da história por oposição a um tempo circular, feito de retornos, de sobrevivências, de relações que se passam para além de noções como noção de forma, noção de estilo, etc, etc, etc. Não é? E, portanto, eu vou passar mais ou menos rápido as imagens, vou falar de alguns pormenores, para depois abordarmos algumas dessas questões que nos parecem essenciais na maneira como se trabalha hoje no campo da arte contemporânea e, sobretudo, como o desenho pode alavancar muitas dessas ideias, ok? Bom, isto são algumas imagens do centro. O centro tem... A área expositiva está dividida em 3 andares. Já tem site? Ainda não. Essa é a pergunta fatal. Ainda não tem. O centro, só para vos dar uma ideia, a exposição inaugural do centro, que é uma exposição programática, ou seja, uma exposição desculpem, então aqui a tentar ligar. Uma exposição que define o programa futuro do centro. Portanto, o centro inaugurou há um ano praticamente, e era suposto a exposição ir até ao final do ano e depois começar a programação regular. Houve um atraso e só agora, com a inauguração de um novo conjunto de exposições dia 6 de julho, é que o centro vai começar uma programação normal, digamos assim. A exposição começava no primeiro andar e o formato do centro é bastante... O formato programático é bastante curioso, porque o que decidimos fazer há um espólio de obras que temos em reserva, e essas obras constituem, digamos, uma base de trabalho para depois articular com uma série, com obras com intervenções de artistas mais novos e com todas aqueles trabalhos de natureza mais do próprio contexto, não é?
Pronto, isto só para vos dizer muito rapidamente, para também não perdermos muito tempo com a exposição. A exposição começava no primeiro andar e começava e começa porque ainda está patente, com algumas modificações. E o que fizemos foi estabelecer um conjunto de blocos, são 4 blocos ao todo, que cada um deles é constituído por um conjunto de núcleos. A exposição abre com um conjunto de desenhos chamado Alfabeto Africano do próprio José de Guimarães, quando em África ele foi fazer a guerra em África e foi lá que, já depois de ter começado um percurso artístico, foi lá que de facto o percurso artístico arranca e é lá que ele muda toda a linguagem, de uma linguagem ocidental para uma linguagem ideográfica baseada em imagens e constitui este alfabeto, que é uma espécie de nova linguagem em que ele vai depois basear a obra toda em desenho. E depois, então, começa uma parte mais dedicada à arte africana, mas como se percebe, há sempre reenvios para outras coisas. E nós trabalhámos com consultores para cada uma das áreas, que ainda hoje estão a trabalhar, estão a desbravar a coleção. A coleção de arte africana é absolutamente fabulosa, tem 4.000 peças e continua a crescer. E, portanto, os núcleos que se seguiram nesta segunda sala, que é uma sala muito maior, são estes. Este é um primeiro núcleo chamado feitiços, que tem um conjunto de peças ritualísticas, peças que foram usadas em rituais. Ali atrás podemos ver um conjunto de serigrafias do próprio José de Guimarães, também serigrafias políticas dos anos 70, pós-revolução. Em fundo podemos ver um trabalho de Manuel Santos Maia, que é um artista que nasceu é um artista muito mais novo, que nasceu em Moçambique e que trabalha também sobre a memória colonial, porque o que nos interessa é estabilizar, é tentar perceber o que é que estas peças hoje podem significar e o que é que podem significar num contexto expositivo. Depois, é este o primeiro dos 2 núcleos dedicados à arte africana, com um conjunto de peças absolutamente fantásticas. Depois um segundo núcleo de peças era este, a que chamámos transformismo, que tem a ver com estas qualidades animistas destas peças que estão em permanente estado de impermanência, passa a redundância, entre o estado animal e o estado, entre o animal e o humano, não é? Depois uma intervenção do próprio José de Guimarães, a primeira exposição importante que ele faz no Museu de Luanda em 68, isto no contexto da guerra, o que é bastante singular entre artistas portugueses, sobretudo, mas também artistas europeus, que uma obra se constitua a partir destas questões de relação com o outro, com outra cultura, com a alteridade, num contexto de guerra, não é? Em que, em princípio, não haveria recuo para fazer essa reflexão e essa transmutação. Há nesta parte também da exposição aquilo a que chamamos um gabinete de desenho, que é uma sala que vai estar permanentemente dedicada ao desenho, em que o desenho, um pouco como aconteceu aqui no workshop, se passa entre o plano horizontal, o plano da leitura, e o plano vertical, a parede, ou seja, o plano o plano da representação, vamos chamar-lhe assim, não é? Entre o ler e o ver, não é? Neste caso havia desenhos, desde desenhos de artistas muito mais novos até desenhos do Teixeira de Pascoais, o célebre poeta, simbolista português, até desenhos até muito mais antigos dos anos 50, desenhos africanos. Depois, uma das salas que se tornou emblemática, e eu queria agora deter-me um pouco nesta sala, que é uma sala que chamamos As Magias, e é uma sala com máscaras. Houve uma equipa relativamente grande a trabalhar connosco e nomeadamente um arquiteto com quem desenhámos esta instalação e outras, não é? O espaço, todo o material expositivo. E nós aqui, a partir de princípios que tinham a ver com uma ideia de transparência no tempo, de profundidade no tempo,
e que também tinham que ver com de que forma é que se ativam máscaras, que foram máscaras usadas em rituais, máscaras que já não têm um corpo, de que forma é que se ativam essas máscaras para não passarem a ser só, para não passarem a estar só no campo da representação, para não serem só coisas da visão, mas coisas do corpo também. E aqui fazemos referência a um célebre trabalho da Lina Bobardi, uma arquiteta italo-brasileira que no Museu de Arte de São Paulo nos anos 60 construiu a célebre Sala da Pintura e da Escultura do MASP, assim, não é? Com estes valores, com esta, em vez de trabalhar, digamos, a parede, que de uma certa forma equivale ao espaço da história da arte, espaço linear da história da arte, não é? Ela trabalhou a partir do espaço, com as obras em sucessão no espaço. Isso o que é que significa? Isso significa, obviamente, um corte com esta ideia de linearidade histórica para propor uma concepção da arte enquanto espaço contínuo, sem estar associada a uma ideia de progresso, vá lá, não é? O próprio progresso da história, que tantas vezes impera nesta sucessão mais ou menos artificial de estilos que vai por facilitismo organizando a nossa visão do que é a produção artística, não é? E, portanto, aquilo que a Lina Bobardi na altura procurava era trazer ao Brasil, um país que tinha estado, de uma certa forma, arredado, obviamente por questões históricas e geográficas, da grande arte europeia. Portanto, um país, entre aspas, sem história, ou com uma história recente, de propor uma relação com essas obras, não uma relação de representação mediada pela parede, mas uma relação mediada pelo corpo, não é? Uma relação vivida, um espaço de liberdade, vá lá, não pré-definido enquanto leitura. E, portanto, o que aqui fizemos foi retomar os dispositivos, a ideia de dispositivo que a Lina Bobardi tinha criado, ou seja, esta ideia de transparência. Se reparam, utilizamos placas de vidro, onde as máscaras se inscrevem e propõem esta espécie de floresta deste espaço relativamente assustador, não é? Em que se circunda e se pode ver a parte da frente e a parte de trás da máscara e, portanto, melhor proposta esta relação de alteridade, ou seja, esta relação com o outro, que no fundo somos nós também. Bom, depois um conjunto de outras salas, isto está um bocadinho, isto não está perfeitamente linear, mas depois passávamos para uma outra parte do espaço expositivo em que montámos uma sala chamada Labirinto, esta grande vitrine que tem peças de várias culturas, de cultura africana, pré-colombiana, mas antes disso chegávamos a esta sala que chamávamos objetos estranhos, ensaio de proto-escultura, que são objetos que não são propriamente considerados como obras de arte, e o que nos interessava era passar da parte africana em que tínhamos objetos ditos ritualísticos, considerados como tal, e muitas vezes sem a dignidade de serem obras de arte por si só, não é? Para objetos, como veem aqui esses objetos em cera, para ex-votos da cultura ocidental e feitos em Guimarães, não é? São objetos de culto, são objetos que medeiam uma relação com o corpo e com a crença também. Portanto, são de uma certa forma também objetos mágicos. São pedaços, são fragmentos de corpo. Neste caso vemos um busto, vemos um pescoço, orelhas, etc. Eram objetos que pagavam promessas, não é? De pessoas que estavam doentes, com males específicos, e através de um trabalho, através de um molde, não é? Eram oferecidos à paróquia para cumprirem, para pagarem uma promessa que havia sido feita. Mas portanto, os objetos deste lado e os outros?
eu devo ter imagens mais à frente disto. Os outros, esta sala chamava-se, era uma sala que no fundo tinha que ver com esta ideia também. Toda a exposição procura inscrever-se nos intervalos da história, nos intervalos da concepção artística, digamos assim, das noções artísticas mais estabilizadas. E esta sala chamava-se justamente Objetos Estranhos, ensaio de proto-escultura, porque são peças que ainda não são escultura propriamente ditas, não é? E, portanto, há um conjunto de objetos, por exemplo, há objetos pré-colombianos, há objetos populares, como o dragão de 7 cabeças que vemos ali ao fundo, feito em madeira, há instrumentos musicais, há representações de morte e de vida pré-colombianas. Era um conjunto muito extenso, muito diversificado de objetos que colocava verdadeiramente essa questão. Que estatuto é que eles têm e que função é que têm, não é? Depois, a seguir eram objetos estranhos, o labirinto, e chegávamos a uma sala que chamámos Figura, em que tínhamos um conjunto de peças de diferentes origens, desde peças de arte contemporânea, como esta ao centro do Hugo Canoilas, como peças de arte africanas, como estes dois túmulos antropomórficos aqui em primeiro plano, como imagens provenientes de igrejas de Guimarães, de irmandades importantes como a de São Francisco ou de São Trocato, como objetos populares como aquela gabardine. Bom, aqui vem em primeiro plano a peça do Hugo Canoilas, em fundo um São João Batista, e mais ao lado um guardião do templo, Senufo, uma peça de arte africana também. Bom, aqui entram imagens do centro. Atrás do centro está, não é aquele edifício, mas atrás escondido é a Sociedade de Martins Sarmento. Portanto, o centro está mesmo ao lado da Sociedade de Martins Sarmento. É um edifício longitudinal que se inscreve na antiga Praça do Mercado. Bom, depois descendo, havia outra sala chamada Aliança e Emergência, que tinha que ver com... Há muitos objetos arqueológicos, objetos que foram dados à escuridão, como nós falámos um pouco no nosso workshop também, e que foram desenterrados, e a questão é de saber o que é que significa expor objetos que não foram feitos para serem vistos à luz, não é? O que é que significa trazê-los à luz? Portanto, era também uma das questões que estávamos a trabalhar no workshop. Não por acaso esta sala também tem muito desenho e está sobretudo baseada na fórmula circular, nesta forma, uma espécie de tempo do eterno retorno, não é? Tempo muito mais baseado numa ideia de elipse, não é? Que engendra energia, e muito menos baseado na linha reta, que tem que ver com o tempo linear do qual não há retorno, ok? E isto tem que ver muito com as ideias de que nós falámos, do desenho propor este encontro entre o passado e o futuro, no presente, nesta ideia de emergência. Não por acaso, todas estas peças são peças em terracota, algumas africanas, outras pré-colombianas, que nós aqui expusemos também. São peças fálicas, são recipientes, peças antropomórficas, zoomórficas, etc. Bom, mais umas imagens do centro. Depois o outro núcleo, logo a seguir este, chamámos-lhe o núcleo mole, tinha que ver com esta proposição a núcleo duro, não é? Tinha que ver com coisas sem forma, neste caso com peças em tecido, e esta montagem foi feita com o artista Fernando Marques Penteado, um artista brasileiro que trabalha com bordados normalmente e que esteve em residência em Guimarães, e mostrámos várias coisas de artistas contemporâneos, peças do património da igreja, casulas, capas de aspers, etc. Portanto, tinha muito que ver com esta ideia também do bordado enquanto forma, muitas vezes política, de inscrever mensagens que ultrapassam, digamos,
as próprias noções de controle, etc. E deste fazer manual que é intemporal, digamos assim. Era muito surpreendente para quem visitava a exposição estas coisas estarem juntas, não é? As coisas estarem misturadas. Depois, assim, para ir ainda mais rápido, a última sala era uma sala que chamámos Festa, não é? Um núcleo chamado Festa. E fizemos esta peça, por exemplo, foi uma peça que o Fernando Marques Penteado encomendou às marchas gualtrianas. São as festas mais importantes da cidade. É um arco gualtriano, que depois o Fernando trabalha sobre ele. E aqui nesta sala era uma sala especialmente feita para as crianças, onde fizemos um cortejo de peças de origens muito diversas, neste caso os célebres bonecos em papel das marchas gualtrianas, que já não se produzem, são peças absolutamente magníficas, arame forrado a papel. Houve uma adesão muito grande das instituições que nos cederam peças e compreenderam, julgo eu, bastante bem o conceito que estávamos a trabalhar. Deve ter acabado. A verdadeira razão de querer mostrar estas imagens tem que ver verdadeiramente com esta ideia de ultrapassagem de uma noção da história da arte ou da produção artística como algo que se refere sempre, ou a contemporaneidade como algo que se refere sempre ao momento presente, ou que se refere sempre à espuma, digamos, à espuma dos dias, não é? E ficou bastante claro, julgo eu, para quem viu a exposição, para mim isso é bastante claro, que isso era a noção que verdadeiramente eu queria falar hoje. Depois o Diango poderá dizer alguma coisa sobre isso também. É que o contemporâneo tem sempre uma relação muito forte, julgo eu. Eu acho que o contemporâneo é aquilo que vem antes do tempo, não é? E quando surge, não tem forçosamente uma chave de leitura para ser amplamente compreendido. E o que me parece interessante, uma das coisas que me parece interessantes na relação que nós temos com a arte contemporânea, e hoje é bastante instável o conceito de arte contemporânea, porque a arte contemporânea, desde algumas décadas, sobretudo a partir dos anos 80, há um texto muito importante, conselho de um historiador chamado Al Foster, que se chama O Artista enquanto Etnógrafo. E a partir de um determinado momento, os artistas deixaram de trabalhar dentro do limite estrito da disciplina para passarem a incorporar outras disciplinas nos processos de pesquisa, de investigação que eles foram integrando nos seus trabalhos. E, portanto, os artistas, aquilo que, no fundo, define a arte contemporânea é não ser uma disciplina, não é disciplinar, não é específica. É abrangente, tem um sentido lato e utiliza várias ferramentas de pesquisa, não só aquelas mais formais, mais ligadas a uma forma, a um estilo, etc., mas ferramentas de pesquisa ligadas a outras disciplinas, outros campos de pesquisa, como a antropologia, como a etnologia, como a museologia, como a ciência, as ciências exatas, etc., etc., etc. E, portanto, aquilo que me parecia importante hoje falarmos era essa ideia, por um lado, de que não há propriamente... Há um conhecimento específico à arte contemporânea, mas ele não é baseado nem na inovação propriamente dita, portanto, na criação do novo, nunca sei muito bem o que é o novo, nem propriamente numa disciplina, não há um lado disciplinar no processo de produção próprio às várias estratégias que os artistas contemporâneos adotam. Há, isso sim, um trabalho, muitas vezes de síntese, a partir de várias outras formas de abordar
de abordar as coisas, várias outras linguagens. E, sobretudo, esta ideia do contemporâneo ser algo que surge antes do tempo, não é? Isso está bastante claro quando vemos a obra de um artista como Caravaggio, por exemplo, não é? Que hoje em dia é porventura um artista cujo trabalho nos é mais acessível, mas que na altura em que o Caravaggio surge é alguém que está completamente fora do tempo, que está antes do tempo dele, não é? E que eu acho que só é compreendido inteiramente hoje, porque traz um conjunto de ingredientes que tem justamente que ver com essa ideia de contemporaneidade e que hoje porventura, é percebida de forma muito mais ampla, não é? Não vou dizer o quê, porque levava ainda muito mais tempo. Mas, por exemplo, esta ideia de que aquilo que surge hoje não é forçosamente entendido de imediato e requer um trabalho de descriptação, de descodificação. Portanto, as zonas de sombra que muitas vezes ficam na história da arte, não é? Que não estão completamente iluminadas e que importa perceber, não é? Mas que não são forçosamente compreendidas na altura em que surgem. E é dessas zonas de sombra que esta exposição era feita, ou seja, tentar perceber, por exemplo, qual a diferença entre um objeto dito ritualístico da cultura africana, da cultura tribal africana, e um objeto e um ex-voto da cultura ocidental, não é? Qual a diferença essencial que tem? E, bom, depois um conjunto de outras questões, mas eu penso que o que nós fizemos no workshop foi justamente trabalhar o desenho não enquanto uma ferramenta de representação, não é? Portanto, ligada a um estilo ou ligada a um lado mais formal, mas enquanto uma ferramenta de autoconhecimento e de projeção, justamente, que, de uma certa forma, estabelece este encontro entre diferentes tempos, não é? E entre a luz e a escuridão, como nós dizíamos, entre aquilo que está escondido e aquilo que está iluminado, e de trazer a uma superfície, neste caso falámos em primeiro lugar na folha de papel, não é? Mas como veem depois isso não tem limites, inclusive é o próprio espaço, não é? De trazer à superfície um conjunto de signos ou esta própria ideia de aparecimento, não é? Que aqui estávamos a trabalhar. Aquilo de que ainda não falámos, mas eu talvez passasse agora a palavra ao Django. No trabalho do Django, nas várias exposições que vocês viram, há sempre um cuidado extremo em termos de montagem. E de montagem não só de instalação física no espaço, mas de montagem discursiva. Como é que as coisas se articulam, como é que como se substanciam conceitos no próprio espaço e como é que uma ideia de montagem, ou seja, o que é montagem? O que é que diferencia o século XIX do século XX? Essencialmente em termos de linguagem. O século XIX, ou seja, o século do retorno à ordem, do neoclassicismo, etc. O que diferencia é que, com o aparecimento do cinema no século XX, o século XIX ainda é dominado pela pintura e depois pela fotografia, mas com o aparecimento do cinema, digamos que a linguagem retórica, que era dominante, vai sendo corroída aos poucos para passar a dominar uma linguagem que é a linguagem da montagem. O que é a linguagem da montagem no cinema, no fundo? É a possibilidade de ultrapassarmos um tempo linear, não é? E de a ordem natural das coisas, que está muito submetida à história, à cronologia, ser subvertida, não é? O cinema acelera processos, acelera ou torna-os mais lentos, altera o ritmo natural das coisas, pode-se começar pelo fim, pode-se morrer e ressuscitar no tempo do filme, não é? Na sequência fílmica. E esta própria ideia de montagem, a ideia do corte, não é? Que já estava muito ligada à fotografia, aliás, e que já estava muito ligada à pintura, porque se quisermos, por exemplo, nós quando olhamos para um conjunto, olhamos para as pinturas do Vermeer, por exemplo, não é?
E se olharmos com atenção, percebemos que são como fotografias, justamente porque há um enquadramento, há um corte, justamente porque o Vermeer pintava com a câmara obscura ou com a câmara lúcida. E, portanto, aquelas imagens são como fotografias, porque operam um corte sobre a realidade, não é? Portanto, todas estas noções que nós nos fomos habituando a não convocar para quando olhamos para quando ponderamos uma obra de arte, elas estão hoje a voltar justamente com as teorias que o Abi Warburg, que eu falei no início. Eu penso que o seminário já está o seminário do António Guerreiro no site, não é? Da Porta, e vocês podem seguir isso, quem não viu. Essas teorias são hoje mais atuais do que nunca, justamente porque há hoje uma consciência de que a linguagem do século XX é a linguagem da montagem. Muito mais do que isso ainda, as teorias do Warburg são muito interessantes, porque a linguagem do século XXI já não é a linguagem da montagem, é a linguagem do ecrã. Esta questão da internet, não é? Lembra-se do filme do Spielberg, o Minority Report, que anuncia esta ideia de história enquanto ecrã, não é? Pronto, são convocadas uma série de coisas, de imagens que são postas. Não é? É uma nova maneira de montar que está no plano virtual, no plano da transparência, não é? E aquilo que o Warburg faz é trabalhar sempre sobre a ideia de ecrã. O ecrã enquanto superfície que está entre cá e lá, não é? Lembrem-se e onde as imagens se fixam, onde as coisas se fixam. Imagens de épocas diferentes, etc. Que tem muito a ver com essa ideia de memória. A memória é o principal propulsor da história da arte e não outra coisa qualquer. E na memória, de facto, as coisas parecem muito indistintas, não é? Parecem com tempos, quer dizer, coisas muito diferentes e com séculos de distância entre elas podem aparecer no mesmo plano de percepção, não é? A memória, desse ponto de vista, é uma máquina do tempo, de facto. Para voltar a esta ideia de montagem e para dar agora a palavra ao Django, porque a questão da montagem é decisiva, quer enquanto linguagem, quer enquanto possibilidade de subversão, quer do espaço físico, quer do tempo, não é? E depois isso acontece no campo da arte contemporânea, acontece de um modo geral no próprio espaço, não é? Como o Django nos mostrou com um conjunto de exposições. No, estaba muy claro la intervención todo el viaje de Nuno partiendo de este proyecto en Guimarães hasta llegar aquí a esta imagen de Lina Bo Bardi, que es una imagen que ha sido rescatada recientemente por varios museos, curadores y artistas. Es una imagen de estas imágenes que están viajando actualmente por todas estas plataformas online, y que es una imagen muy sugestiva, porque es una imagen que Lina Bo Bardi presenta esto en un contexto, o sea, en Brasil, en un Brasil lleno de energía y lleno de posibilidades por todo el proyecto modernista en el que se enfrentaba Brasil en ese momento. Pero Lina Bo Bardi descubre con esta presentación una característica nueva que va a formar parte de la manera en que se va a comenzar a estudiar y a ver la historia del arte en los años 70 hasta hoy, y es la entropía. O sea, no sé si entienden la palabra entropía, esta incapacidad de leer algo por la multiplicidad de los elementos. Lina Bo Bardi, con esto, o sea, el discurso entrópico, que es realmente el discurso alejado de la pureza como concepto, digamos, en el concepto clásico de presentación de las obras de arte, se reconoce un espacio delimitado para una obra de arte, y esa obra, escultura, digamos, pintura, está
ligada a la otra imagen, digamos, a la otra escultura por proximidades espaciales. Y Lina Bo Bardi con esta presentación se despoja, se aleja de ese concepto clásico y comienza a ver el espacio como una especie de almacén. O sea, hay muchas exposiciones que se derivan de esta presentación donde la acumulación excesiva de obra no nos deja apreciar o nos interrumpe la lectura de la misma obra en sí. O sea, esa es para mí muy efectivo e interesante en esta presentación, porque es una presentación que se aleja de todos los cánones clásicos, y comienza a ver o a predecir la complejidad de la historia del arte y la historia de la humanidad, como esa multiplicidad, como esa obsesión nuestra de almacenar, como esa obsesión nuestra de clasificar y de tener propiedad sobre las cosas. A mí me parece que, o sea, viéndolo, cuando uno habla de su proyecto en Guimarães, a mí me parece también muy interesante que la aproximación de los artistas contemporáneos a la historia es una aproximación que se viene repitiendo, pero que hoy me parece que tiene la historia tiene una relevancia muy alta en los trabajos de investigación de los artistas, porque la historia no está vista más como una cosa oficial, inmovible, sino los artistas han comenzado a dar su punto de vista acerca de la historia a través de las historias personales y las historias de familia, las historias locales, historias que no han sido registradas, pero que han sido o que forman parte de esa historia oficial a través de, como fantasmas de esa historia oficial. Y en ese contexto, hoy, o sea, la naturaleza propia de este proyecto en Guimarães, donde se mezcla la historia de la religión con la historia del arte, con digamos, historias periféricas que no son propias ni del arte ni de la religión. Y todas estas partes o historias forman una masa que es muy similar. Yo veo desde el punto de vista, hablamos de este museo en Colonia que se llama Columba, que es un museo que le pertenece a la Iglesia Católica, es un museo de la arquidiócesis de Colonia, ¿no? Y es un museo donde todos estos elementos se mezclan de una manera muy orgánica. Quizás el signo más que yo veo como de progreso, increíblemente proviene de una forma muy tradicional y muy conservativa, pero es un signo definitivamente de progreso, donde en un espacio indiferentemente se mezclan todas estas posibilidades de imagen y de creencia. Me parece que no tengo, si pudiéramos hablar de... Este é o Museu de Colomba, não é? Sí, es ese. Aliás, há um curador deste museu, que é o Corf. Há um texto disponível nesse site que diz que esse tipo porque este museu não tem agendas, portanto, mistura arte contemporânea com arte antiga. Por exemplo, nesta imagem vemos
aquelas esculturas do Andy Warhol, com aquela escultura do século XVI de Cristo. Portanto, e o Corfo diz que o museu é um paradigma do século XXI, que é um espaço laboratorial de descoberta, de conhecimento. E realmente este museu também tem um pouco em comum com o de Guimarães, tem um pouco em comum nesta, pelo menos na linguagem com que faz dialogar obras de contextos completamente diferentes. No, es impresionante, o sea, porque además el museo se construye sobre las ruinas de una iglesia en Colonia, una ruina que, o sea, una iglesia destruida por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Y el proyecto arquitectónico es del arquitecto suizo Peter Zumthor, y todos los espacios tienen un componente muy espiritual. Se trabaja con la luz, y las proporciones del espacio no son típicas de un museo de arte contemporáneo. Esta aqui? Sim, vê-se. Qual é? Esta aqui. Quer no interior, quer no exterior, há diversos vestígios do edifício que foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, não é? Aliás, como grande parte da cidade de Colónia que foi arrasada. Actualmente tienen una exposición de Paul Thek, que también esto es un componente extraño, pero o sea, Paul Thek, como ustedes conocen, es un artista americano que era gay y que murió de SIDA. Y paradójicamente la iglesia en Colonia compra sus obras en los años 80, y hoy las exhiben dentro del contexto o sea, que es un contexto o sea, es en propiedad de la iglesia, ¿no? Entonces ellos juegan permanentemente con todo este tipo de conflictos, que me imagino que es para el bien de las connotaciones de la iglesia, ¿no? Não estava a pôr só algumas imagens do Atlas Mnemosyne do Aby Warburg para se perceber o tipo de relações que ele estabelecia e o dispositivo, sobretudo, que usou, que são estes painéis negros, onde são apostas imagens já de reprodução, imagens de livros, páginas de livros, reproduções de obras de arte, fotografias, postais, selos, etc., que iam sendo articuladas, tiradas, remontadas. Há todo um trabalho de remontagem nos diferentes painéis do Atlas, e que contavam, de uma certa forma, eram ao mesmo tempo análises, quer dizer, é uma espécie de paratextos, mas ao mesmo tempo eram também narrativas, não é? E disso tratou António Guerreiro quando aqui fez o seminário.